Boa tarde, estamos iniciando mais um programa Destaque Rural Notícias. Sejam todos bem-vindos. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E o segundo semestre de 2019 será marcado pela escassez de arroz. Os estoques de passagem no Brasil serão os menores dos últimos 20 anos, considerando o final do ano agrícola em função da quebra expressiva de produção no Brasil, que foi uma das maiores nos últimos 10 anos. Para conversar conosco a respeito desse tema, então, está ao vivo conosco, lá de Mostardas, o presidente da Federarroz, Alexandre Velho. Boa tarde, presidente. Boa tarde e agradeço o espaço aí do Destaque Rural. Seja bem-vindo aí. Primeiro, tenha sucesso na presidência aí que assumiu há uma semana, né, presidente? Sim, muito obrigado. É um grande desafio, mas também um grande orgulho estar à frente de uma entidade aí que está chegando nos 30 anos de existência e nós estamos entrando aí com toda a força para tentar trazer aí uma maior sustentação, vamos dizer assim, uma melhor renda aos produtores de arroz. Certo, então após aí as frustrações da colheita que tivemos aí, né, Alexandre, existe uma notícia aí que acaba impactando positivamente nos preços aí, né? Como é que está essa questão dos estoques aí? Nós temos alguns indicativos, alguns números, em função da quebra que nós tivemos aí de mais de 1 milhão de toneladas este ano no estado do Rio Grande do Sul. Também números de exportação maiores do que o inicialmente projetado para esta época do ano, aliado a um praticamente inexistente estoque público de arroz hoje no Brasil, e um número que nós temos aproximado de consumo, nos mostram, na verdade, que nós teremos um estoque praticamente zero no final do ano, no ano agrícola, né, do arroz, que se encerra com a entrada da próxima safra em fevereiro. Então, estamos estimando um número aí de aproximadamente 60 mil toneladas no final deste ano, na entrada da próxima safra em fevereiro, o que significa dizer que nós teremos somente 10 dias de consumo, falando de Brasil, de arroz em estoque. Então, não se trata de alertar com relação a que se vai faltar arroz, mas sim, nós teremos certamente um ajuste muito grande nos números e acreditamos que com isso o produto ele vai sofrer uma valorização grande nos próximos dias, e o recado que a gente procura orientar e trazer ao produtor é que ele use de todas as maneiras para segurar o seu produto, que ele lance mão de financiamentos aí na medida do possível, para que ele tenha, então, pelo menos chance de segurar uma boa parte da sua produção a preços que ele possa, então, vender a preços remuneradores. Presidente, a outra questão também que foi divulgado pela Federarroz é a questão da comercialização de produção própria, né, que é um incentivo do Banco do Brasil aí para prorrogar um pouco mais o custeio aí que o produtor fez para a safra, né? O que ocorre? A indústria tem conhecimento dos vencimentos dos custeios e muitas vezes toma uma posição de precaução com relação ao mercado. O Banco do Brasil, através de uma gestão que nós fizemos, então, a Federarroz, solicitamos ao banco algum mecanismo para que nós, então, tenhamos como prolongar este vencimento e colocar ele para uma data que pode ser até 180 dias após o vencimento,
original do vencimento. Então, com isso, nós tiramos também parte da oferta que teria no mercado, uma oferta significativa para se pagar os custeios oficiais. Nós tiramos, então, este vencimento e, com isso, tiramos também uma pressão de baixa no mercado no momento atual. Então, aí, o recado para o produtor é que ele segure um pouco, renegocie aí as suas dívidas a curto prazo para, de repente, esperar mais à frente aí um preço maior pelo arroz, né? A expectativa é que chegue a números de... Uma coisa... Pode falar, presidente. Não, uma coisa que eu queria salientar, está aumentando muito a área de soja na área de arroz, já são mais de 300 mil hectares na metade sul do Rio Grande do Sul. Eu mesmo tenho produção de arroz e também de soja, então o produtor que tiver ainda soja para vender, que lance mão da soja e que segure então o arroz, porque certamente ele vai vender o arroz que ele segurar a um outro patamar. Eu acredito nos próximos dias, próximos 30 dias, eu já acredito em um outro valor pela saca de arroz no Rio Grande do Sul. Há uma expectativa, nós conversávamos anteriormente, antes de entrar no ar, de uns 30% de produtores que estão nessas condições aí de negociar, né, esse produto. Sim, esse mecanismo do Banco do Brasil, né? Isso, correto. Tá certo, então. Alexandre Velho, presidente da Federarroz, então, conversou conosco a respeito aí das baixas dos estoques de passagem de arroz. Presidente, muito obrigado pela sua participação. Conte sempre conosco aí, assim que tiver necessidade de algum comunicado aí aos seus produtores. Muito obrigado ao espaço e um bom trabalho a vocês aí, uma boa noite. Boa noite, presidente. Seguimos então com o Destaque Rural Notícias. Vamos trazendo aí as informações a respeito das negociações de milho que seguem aquecida nos portos, mas é fraca no interior do Brasil. Compradores da maior parte das regiões consultadas pelo CPE se mantêm afastados do mercado, à espera de que o cereal se desvalorize com o avanço da colheita da segunda safra. Já vendedores estão firmes nos valores diante dos maiores patamares de preços do milho nos portos. Na região de Campinas, São Paulo, o indicador Exalc BMF Bovespa caiu 4% entre 28 de junho e 5 de julho, sendo vendido a R$ 37,29 a saca na sexta-feira, dia 5. No campo, o clima tem favorecido o avanço da colheita e boa parte das lavouras remanescentes já está em fase de maturação, o que corresponde a 80%, e frutificação 20%. Outra informação que nós temos aqui no Destaque Rural, no portal também, é que 4,166 milhões de suínos já foram eliminados devido à peste suína em países asiáticos. Em relação ao último levantamento da organização, reportado no dia 27 de junho, o número atual representa um aumento de 427 mil animais. Ainda no balanço da entidade, 3 novos casos foram detectados no continente asiático, na China, Vietnã e Camboja. A FAO prevê uma queda de 5% na produção de carne suína chinesa neste ano, enquanto as exportações devem aumentar para quase 2 milhões de toneladas, em comparação com uma média de 1,6 milhão de toneladas por ano adquiridas entre 2016 e 2018. BASF, há 7 anos ao lado dos campeões do Desafios de Produtividade do SESB. E para conversar conosco a respeito das últimas informações sobre o relatório do USDA e também sobre as ocorrências de geada ocasionadas em cafezais de Minas Gerais, está ao vivo a Fernanda Custódio. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Léo. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham aqui ao vivo pelo Destaque Rural Notícias.
Então, apesar de ainda muito cedo para avaliar os danos causados aí nos cafezais, a requeima das folhas é visível em muitas propriedades, né, Fernanda? Especialmente no sul de Minas Gerais, e deve gerar prejuízos aí até 2020. Isso. Léo, então, conforme a gente já vinha conversando desde a semana passada e alertando também os produtores rurais, nós tivemos a confirmação dessa ocorrência de geadas no final de semana em muitas regiões do sul do estado de Minas Gerais, que era onde realmente o produtor estava preocupado. Em muitas localidades, as temperaturas ficaram, inclusive, negativas, não só no sul de Minas, mas na região de Franca também nós temos essa confirmação. E, por enquanto, Léo, o que dá para a gente destacar é que os técnicos das principais cooperativas de café estão nos campos para fazer essa avaliação, que nesse momento é um pouquinho difícil, a gente precisa de mais alguns dias para realmente quantificar e dimensionar o efeito dessa geada também nos cafezais. Mas, por enquanto, esse é o efeito visível que a gente já consegue ver nessas plantações. A requeima das folhas, não há uma opção para o produtor rural, que vai ter realmente que fazer o esqueletamento desse cafezal. Por isso a preocupação, ele vai demorar mais a voltar a produzir o café. E só para a gente constar, né, Léo, o efeito, a gente está em plena colheita no Brasil nesse momento. O efeito dessa geada, a gente só vai conseguir ver na próxima safra, então, em 2020. Então, por isso fica essa preocupação. Por quê? Já em 2020, nós teríamos, então, um ano de bienalidade positiva. Todo mundo conhece a planta de café, um ano produz uma carga maior, no ano seguinte uma carga menor. Então, no ano que vem, deveria ser já esse ano de carga alta. Por isso, há essa preocupação, mas, claro, conforme a gente falou, o momento é de cautela e não dá para dimensionar ainda essas informações e os reais efeitos desse evento climático também nos cafezais. E outra informação importante, né, Léo, que desde a semana passada também a gente estava falando sobre essa possibilidade e os efeitos também no comportamento dos preços futuros do café arábica lá na Bolsa de Nova York. Nesse final de semana, com a confirmação, a expectativa era justamente do quê? Que o preço subisse, mas aconteceu justamente o contrário. O preço caiu lá no mercado internacional, ainda exatamente por isso, porque não há essa dimensão ainda do efeito da geada também nos cafezais. E é importante reforçar que somente na semana passada, ao longo dos 5 pregões que nós acompanhamos também lá no mercado internacional, o preço subiu 1,5%. Então, todas essas informações a gente ainda vai avaliar como é que isso vai também impactar os preços lá no mercado internacional. Pois é, Fernanda. A outra informação aí que você nos traz é essa que está em destaque no portal Destaque Rural ali, a respeito da divulgação do relatório semanal que foi divulgado hoje pelo USDA, né? E que demonstra aí 57% das lavouras de milho em boas condições. Exatamente, Léo. Hoje, se a gente acompanhar o comportamento dos preços, tanto de soja quanto de milho, lá na Bolsa de Chicago, que dá para a gente destacar? Nós tivemos um dia positivo, a soja com uma alta um pouquinho mais alta em relação ao milho, mais consolidada, e o milho uma alta menor. O que o mercado está olhando agora? Primeiro que o mercado estava aguardando o relatório de agora à tarde, do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, reforçando, é um relatório de acompanhamento de safras, é divulgado toda segunda-feira no final da tarde. Além disso, surgiu uma novidade aí nesse mercado, Léo. A gente está falando de clima desde o início do plantio, o produtor norte-americano com essa dificuldade, agora na safra 19/20, e começaram a surgir no radar algumas informações de que o clima vai ficar mais quente e mais seco nos próximos dias. Na verdade, nas próximas 2 semanas. E aí o mercado já está começando a trabalhar essas informações para ver qual é o impacto disso nesse arranque dessas lavouras. Até porque, ainda conforme o SDA reportou agora à tarde, Léo, no caso da soja, a gente ainda não tem finalização de plantio. A gente tem 96% dessa área destinada agora a essa safra cultivada até esse momento. Na semana passada, esse índice era de 92%, mas no mesmo período do ano passado, o produtor norte-americano já havia finalizado já esse plantio da soja. E aí, o que o USDA trouxe, além dessa informação?
Isso que você já falou, que já era esperado pelo mercado, por isso até que essa alta do milho foi menor no pregão dessa segunda-feira. E essa já era uma informação esperada pelo mercado, né, Léo, desde a semana passada. Estava todo mundo esperando um aumento nesse índice de lavouras em boas e excelentes condições lá no meio oeste norte-americano. Aí o USDA confirmou isso agora no final da tarde, mas é uma alta pequena, de 56% para 57%, esse índice de lavouras em boas e excelentes condições, mas se a gente comparar com o mesmo período do ano passado, Léo, esse índice estava em 75%. Por aí a gente já consegue dimensionar e ver um pouquinho como é que está a diferença da safra para esse ano e a safra do ano passado. E no caso da soja foi justamente o contrário. O SDA reduziu de 54% para 53% esse índice de lavouras em boas e excelentes condições. Agora a gente precisa saber como é que essas informações também vão mexer com os preços lá na Bolsa de Chicago a partir de amanhã. E só mais uma informação, né, Léo? É importante reforçar que quinta-feira, dia 11 de julho, o SDA traz um novo reporte de oferta e demanda. É um dos relatórios mais importantes. A gente tem todas as informações de plantio, estoques, produtividade, perspectiva de produtividade agora para essa safra e números de outros países também. Então, é importante o produtor ficar atento, porque sempre antes desses relatórios tem um ajuste de posição. A partir de amanhã, o mercado já vai começar a trabalhar, as principais consultorias e agências internacionais também já começam a divulgar as estimativas para o relatório de quinta-feira. Então, a gente pode ter mais oscilação e mais volatilidade nos preços também lá na Bolsa de Chicago, viu, Léo? Tá certo, então, Fernanda. Obrigado pela tua participação e até amanhã, então. Tá certo, Léo. Obrigada. Até amanhã. Boa noite. Boa noite. Vamos agora, então, às informações do clima. O frio ainda predomina pela manhã, com um aumento gradual da temperatura ao longo do dia na região sul. Não há previsão de chuva em nenhuma área, mas há condições para a formação de geada, exceto no litoral da região e no norte do estado e oeste do Paraná. No sudeste, a massa de ar mais seco predomina, deixando a umidade muito baixa em todo o interior. Amanhã será fria com ligeira ascensão da temperatura à tarde. Há condições para a formação de geada na Serra da Mantiqueira. Já no centro-oeste, a massa de ar seco continua a predominar em toda a região. Pela manhã, a temperatura fica amena, mas o sol aparece forte desde cedo e à tarde já esquenta consideravelmente. Os índices de umidade do ar ficarão abaixo à tarde. Não há previsão de chuva. No Nordeste, o dia é de muita nebulosidade e chuva a qualquer hora na faixa leste da região. Terá chuva frequente em Sergipe, Alagoas e no leste de Pernambuco e da Paraíba. No interior, o sol brilha forte e o tempo fica firme. E na região norte, o ar seco ganha força em Rondônia, leste do Acre, sul do Amazonas e Tocantins. Nestas áreas faz sol e não chove. No norte do Amazonas, do Pará, em Roraima e no Amapá, as pancadas de chuva acontecem a qualquer hora do dia. Nas outras áreas, sol com pancadas de chuva à tarde. BASF. Para saber mais sobre as soluções da BASF usadas pelos ganhadores do SESB, fale com um RTV. Vamos falar agora a respeito da liquidez da soja, que segue lenta no Brasil e para exportação. Segundo dados da SECEX, o Brasil exportou 9,1 milhões de toneladas de soja em grão no mês passado, volume 16% inferior ao maio e 13% abaixo do de junho de 2018. Quanto aos derivados, em junho, o Brasil embarcou 1,53 milhões de toneladas de farelo de soja, e os embarques do óleo de soja foram de 140 mil toneladas. Esse cenário, a queda dos preços futuros na Bolsa de Chicago e a desvalorização do dólar pressionaram as cotações internas. O indicador Esalq BMF Bovespa da soja Paranaguá recuou 2,7% entre 28 de junho
e 5 de julho, indo para R$ 79,56 a saca na última sexta-feira. Já no mesmo comparativo, o indicador CPEA-Exalc Paraná cedeu 1,9%, cotando a soja a R$ 74,00 a saca de 60 quilos no último dia 5. E a Secretaria da Agricultura estabelece regras para aplicação de agrotóxicos para evitar a deriva. Produzidas pela equipe técnica da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul, as normas estabelecem a criação de um cadastro de aplicação, declaração de aplicação por parte dos produtores rurais e a declaração do termo de conhecimento de risco e de responsabilidade. No decorrer desta semana, vamos conversar com um dos técnicos que realizaram essa nova regra aí para o produtor, para ter mais informações a respeito, o que realmente o produtor precisa saber e quais as informações aí que cabem ao produtor para ficar atento, então, no momento de aplicar alguns defensivos, principalmente o 2,4-D, em regiões aí que são próximas a produtores que cultivam hortaliças e também frutas e outras culturas que são afetadas aí pela deriva de produtos. Vamos então, neste momento, ao comentário do Moisés Cristiano sobre economia. Destaque Rural Notícias. Olá amigos, sejam bem-vindos. A partir de agora estamos no ar então com as informações de economia para o Destaque Rural Notícias, edição de hoje, segunda-feira, dia 8 de julho de 2019. A gente começa trazendo as informações do calendário econômico. Nessa semana o calendário econômico principalmente traz o IPCA. Para quem não sabe, IPCA, a inflação oficial, vai ser divulgado então na quarta-feira, às 9 horas da manhã. Lembrando também que nessa semana nós vamos ter um feriado em São Paulo, feriado estadual, vai ser na terça-feira. Este feriado, então, vai fazer com que muitos indicadores não saiam e também que a Bolsa de Valores esteja fechada. Além desses índices do IPCA, nós também vamos ter as vendas no varejo, que vão sair, esse dado vai sair na quinta-feira, às 9 horas da manhã. Na semana também tem outros dados importantes, por exemplo, além do IPCA, o Sistema Nacional de Pesquisas de Custo e Índice da Construção Civil, também o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE sai no dia 11, então na quarta-feira, e junto sai provavelmente da Conab também, eles sempre saem no mesmo dia, o levantamento sistemático da produção agrícola do IBGE. Também tem a pesquisa mensal do comércio no mesmo dia e no dia 12 a pesquisa industrial mensal produção física regional e a pesquisa mensal de serviços. Hoje saiu mais um boletim Focus, e os analistas do mercado financeiro, os economistas, trouxeram a expectativa de que vai cair mais ainda a expectativa de fechamento do PIB para o ano de 2019. Lembrando que na semana passada estávamos em 0,85% de expectativa, agora caiu para 0,82%, inclusive bem abaixo dos 1% que fechou no ano passado, 2018. Também a expectativa é de que a taxa básica de juros fique em 5,5%, a inflação fique em 3,8%. Também vamos falar agora sobre as expectativas de quando é que começam os cortes na taxa básica de juros. Uma atividade econômica que tem se mantido fraca no país e essa expectativa aí de queda maior, da expectativa aí com o PIB, além da elevada ociosidade e a sequência de revisões nas projeções do crescimento da economia para baixo, faz com que gestores esperem que o início dos cortes da taxa básica de juros já seja na próxima reunião do Copom, que acontece no final agora do mês de julho. Então essa é a expectativa aí, e até o final do ano ela caia esse 1%, já que está em 6,5%, e a expectativa 5,5%, até lá cai 1% e já começa na próxima reunião. Vamos falar agora de reforma da Previdência. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse hoje que vai tentar iniciar o processo de votação da reforma no plenário da Casa no início da noite desta terça-feira, portanto amanhã. De acordo com ele, a questão vai depender da garantia de que vai ter quórum elevado e votos favoráveis suficientes. Ele afirmou esperar uma presença de mais de 490 deputados dos 513 para não correr riscos na hora da votação. Lembrando que o governo
ou que justamente para votar, para passar, né, o quórum mínimo, a votação mínima tem que ser aprovada em 2 turnos com no mínimo 308 votos a favor. Ela deverá ser aprovada em 2 turnos para então passar para o Senado. Hoje ainda, agora, no final da tarde, o presidente do Senado, da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, tem uma reunião marcada para discutir justamente esse trâmite com os líderes partidários. O governo já conta, segundo, tem um certo otimismo aí por parte do governo de que já conta com os votos necessários, inclusive mais do que eles. A expectativa é de que, numa margem pé no chão, segundo o próprio governo, já se teria 330 votos aí para a reforma da Previdência. Bom, essa questão, esse assunto foi o que mais animou a Bolsa de Valores hoje. Mais um pregão com recorde de fechamento. O Wall Street fechou em queda, mas o Ibovespa renovou a sua máxima histórica com essa perspectiva de início da votação, então, da reforma da Previdência amanhã. Hoje, então, o índice Ibovespa fechou com ganhos de 0,42% a 104.530 pontos. O dólar futuro, com vencimento em agosto, caindo 0,35% a 3,8155. O dólar comercial baixa de 0,31% a R$ 3,80, R$ 3,8081 na venda. O volume financeiro de hoje, negociado na Bolsa, 14,5 bilhões de reais. Eram essas as informações, então, de economia para o Destaque Rural Notícias nesta segunda-feira. Até amanhã. Destaque Rural Notícias. Vamos conferir, então, a agenda de eventos para os próximos meses. O Grupo Rara e a Egro lançam curso de Planejamento e Gestão Financeira Agrícola. O curso acontece no próximo sábado, dia 13 de julho, no Centro Executivo Presidente Vargas, em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Para inscrições, você pode acessar o site, então, da Egro ou entrar em contato através dos telefones para saber mais informações a respeito das inscrições. A Fundação Mato Grosso lança o 11º Encontro Técnico do Algodão. O curso acontece de 10 a 12 de setembro no Hotel Gran Odara, em Cuiabá, Mato Grosso. Também ocorre entre o dia 12 e 14 de julho, agora, a 10ª Expo Cooperlat 2019, em Serafina Correia, no Rio Grande do Sul, que é organizado pela cooperativa, então, agroindustrial Cooperlat, e o evento será na unidade da cooperativa. A Expo acontece a cada 2 anos e reúne fornecedores e clientes do setor leiteiro. O evento já está em sua 10ª edição e conta com milhares de visitantes. Dentre os eventos que serão realizados durante a exposição, é a 4ª Exposição Nacional com Animais de Propriedades Oficialmente Livres de Brucelose e Tuberculose. Também exposição e julgamento de raças Jersey e holandês, 4º Concurso Jovem Puxador, artesanato e agroindústria, além de máquinas e equipamentos agrícolas. Essas foram as informações do Destaque Rural Notícias de hoje. Agradecemos a todos pela audiência e até amanhã. Uma boa noite. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry.